Oi, gente, na aula de hoje a gente vai continuar com o assunto ciclo celular, mas a gente vai ver em relação às células sexuais ou aos gametas. Então, aula passada a gente viu o ciclo celular nas células somáticas, que são as células do nosso corpo, e hoje a gente vai ver o ciclo celular nos óvulos e espermatozoides. Como são produzidos os óvulos e os espermatozoides? Bom, então, conforme eu falei para vocês, as células que formam o nosso corpo são chamadas de células somáticas. Qual é a principal característica dessas células somáticas? Elas apresentam os cromossomos em pares. Aula passada eu falei para vocês que cromossomos que juntos formam um par são chamados de cromossomos homólogos. Essas células somáticas que apresentam pares de cromossomos, ou seja, os cromossomos homólogos, elas são chamadas de células diploides e elas são representadas por este símbolo 2N. Isso significa que a gente tem dois pares de cromossomos, né? Um veio do pai, outro veio da mãe. Já as nossas células reprodutoras, que são os gametas, elas são responsáveis pela perpetuação da espécie. E essas células, elas não têm os cromossomos em pares, elas têm os cromossomos sozinhos. Então, elas não apresentam cromossomos homólogos. E por isso, elas são chamadas de haploides. E o símbolo dessas células haploide é apenas o símbolo M. Então, células somáticas são diploides, símbolo 2N. Os cromossomos estão em pares, apresentam cromossomos homólogos. Já as células reprodutoras, o cromossomo não tem par. Então, os gametas são haploides e o símbolo é esse aqui, apenas a letra N. Então, aqui nessa imagem, a gente tem os cromossomos de células diploides. Então, os cromossomos estão em pares, são 23 pares de cromossomos, no total 46 cromossomos. Então, nessa imagem, ó, este cromossomo forma um par com este cromossomo, certo? Por isso, são cromossomos homólogos. Deste par aqui, um sempre vem do pai, ou seja, do espermatozoide, e outro vem da mãe, ou seja, do óvulo. A mesma coisa aqui, ó. Tem um aqui que veio do pai, outro aqui que veio da mãe. Então, em células somáticas diploides, os cromossomos sempre estão em pares. Nessa imagem, a gente tem a representação dos cromossomos não duplicados. Mas, como vimos, os cromossomos eles podem ser duplicados na fase S da intérfase. Então, aqui nessa outra imagem, a gente tem os cromossomos homólogos também, só que agora eles estão duplicados. Então, vejam aqui, ó, que esse cromossomo está duplicado, né? E aqui, então, temos as cromátides irmãs, certo? Lembram disso? Esses cromossomos aqui são homólogos e, como eles estão duplicados, cada um está aqui com a sua cromátide irmã. Já aqui a gente tem o cariótipo dos gametas, que são as células haploides. Cariótipo é o conjunto de cromossomos, ok? Então, aqui, ó, a gente tem o conjunto de cromossomos que estão guardados no núcleo dos gametas. Vejam que são cromossomos sozinhos. Ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. O cromossomo ele não tem o seu par, ele não tem o seu homólogo. Então, em células somáticas, os cromossomos eles estão em 23 pares, no total 46 cromossomos. Nos gametas, 23 cromossomos sozinhos, sem o seu par. Então, nos gametas a gente tem um total de 23 cromossomos. Aqui nessa imagem, os cromossomos não estão duplicados, mas os cromossomos dos gametas, eles também podem ser duplicados. E aqui, ó, a gente tem a representação do cromossomo duplicado. Então, aqui é a cromátide irmã. Veja, mesmo que não tenha o cromossomo homólogo, não tenha o seu parzinho, tem a cromátide irmã quando é duplicado.
Na aula passada, a gente viu o ciclo celular de células somáticas e vimos que tem uma fase de intérfase e uma fase de mitose. Hoje, a gente vai ver que as células germinativas que dão origem aos óvulos e aos espermatozoides têm também a fase de intérfase, igualzinha, fase G1, transcrição e tradução, fase S, tem lá a duplicação do material genético, e a fase G2, os preparativos para entrar em divisão. Só que as células germinativas que vão dar origem aos óvulos e aos espermatozoides, elas não têm a fase de mitose. No lugar, elas têm a chamada fase de meiose. Bom, então, na aula passada a gente viu que as células somáticas, pelo processo de mitose, uma célula mãe, diploide, com 46 cromossomos, dá origem a duas células filhas, também diploides, com 46 cromossomos cada uma. E essas células filhas, elas são iguais, elas são idênticas. No processo de meiose, temos células germinativas. Onde ficam essas células germinativas? Elas ficam localizadas nas gônadas. Quais são as gônadas? Se for homem, testículos, se for mulher, nos ovários. Essas células germinativas, então, localizadas nas gônadas, elas são diploides, elas são 2N, ou seja, elas apresentam 46 cromossomos, 23 pares. Só que, no final do processo de meiose, elas vão originar 4 células filhas com metade do material genético, ou seja, 4 células filhas haploides, 4 células filhas com apenas 23 cromossomos. E essas células filhas, elas são diferentes entre si. Então, no processo de mitose, as células filhas, elas são iguais às células mãe e elas também são iguais entre si. No processo de meiose, a célula mãe é diploide, a célula germinativa é diploide, mas origina 4 células filhas haploides, e essas células filhas são diferentes. Então, de forma resumida, no processo de mitose, o resultado são 2 células filhas com a mesma quantidade de material genético, iguais entre si, e no processo de meiose, o resultado são 4 células filhas com metade do material genético diferentes entre si, ou seja, essas células filhas não apresentam cromossomos homólogos. E quais são essas células filhas? Bom, se for homem, essas células filhas serão os espermatozoides. Se for mulher, essas células filhas serão os óvulos. Então, lá nos testículos existe uma célula germinativa diploide que dá origem a células haploides, espermatozoides haploides. E lá nos ovários existem células germinativas diploides que dão origem a células germinativas haploides, que são os óvulos. Este processo de produção de óvulos e de espermatozoides, que acontece nos testículos nos homens e nos ovários nas mulheres, se chama gametogênese. Então, gametogênese é a produção de gametas. Os testículos vão produzir espermatozoides e os ovários vão produzir os óvulos. Nas mulheres, essa produção começa no período embrionário. Então, já lá dentro da barriga da mãe, as células germinativas lá dos ovários das mulheres já começam a produção de óvulos, já começam um processo de meiose. Então, as mulheres já nascem com o começo da produção de óvulos. A gente já nasce com a quantidade certa de óvulos que a gente vai liberar ao longo da nossa vida. Já os homens, a meiose, ou seja, a produção de espermatozoide, começa
na puberdade e permanece por toda a vida. Nas mulheres não, né? Permanece por um tempo, até mais ou menos os 50 anos, que é quando a mulher começa a entrar no período da menopausa. Então, nos homens, essa produção de espermatozoide começa na puberdade e permanece ao longo da vida. Claro que tem um envelhecimento e aí tem uma redução da produção de espermatozoides, mas acontece ao longo de toda a vida. Já as mulheres não, né? As mulheres já nascem lá com os óvulos, começam a libertar esses óvulos na tuba uterina a partir da puberdade, né, a partir da menarca, que é quando a mulher menstrua, e tem um período X, né, de liberação desses óvulos, que é o período fértil da mulher, que vai mais ou menos até os 50 anos de idade. Bom, então vimos a aula passada que a mitose é a proliferação celular. As células somáticas no ciclo celular têm a fase de intérfase, né, que é o período G1, período S, período G2, e depois entra na fase de mitose, que é dividida aqui em 4 períodos: prófase, metáfase e anáfase. Só que um comentário que eu não falei aula passada, células procariontes, como as bactérias, também têm proliferação, né? E essa proliferação é por mitose. No caso de células eucariontes, a proliferação celular forma os tecidos. No caso de células procariontes, a proliferação celular forma novos seres, novas bactérias. A meiose tem 8 fases. Então, vejam que enquanto a mitose tem 4 fases, a meiose tem 8. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, este primeiro período aqui a gente chama de meiose 1 e este outro período aqui a gente chama de meiose 2. Uma coisa importante, as células germinativas que vão dar origem aos óvulos e aos espermatozoides e que vão sofrer a meiose, elas também apresentam a intérfase. A intérfase dessas células é exatamente igual às células somáticas. Então, lá na intérfase tem o período S, que é para duplicação do material genético. Então, quando elas entram aqui na meiose, o material genético já está duplicado e ele começa a se tornar um cromossomo, né? Começa a se condensar. Então, uma célula germinativa tem a duplicação do seu material genético lá na intérfase e quando chega aqui na meiose, o material genético já está duplicado, o DNA já está duplicado. Então, percebam que as cromátides estão em irmãs, né? Não tem o parzinho, não tem o cromossomo homólogo, mas quando chega aqui na meiose, já temos as cromátides irmãs, já temos lá os cromossomos duplicados. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver etapa por etapa do que acontece no processo de meiose. Então, a meiose ocorre só em células germinativas que darão origem aos óvulos e aos espermatozoides. Ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, ou seja, são no total 8 fases. Na meiose 1 temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na meiose 2 temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Bom, então as células germinativas que dão origem aos gametas são células diploides. Os gametas que são haploides, mas as células germinativas são diploides, ou seja, os cromossomos têm os seus homólogos. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a prófase 1 com os cromossomos homólogos já duplicados. Então, esse parzinho aqui, ó, são cromossomos homólogos. Então, aqui a gente tem um cromossomo duplicado, né, com a sua cromátide irmã. E aqui também, né, um cromossomo, no caso homólogo, duplicado com a sua cromátide irmã. Sempre nas células diploide, um veio do pai
Então, esse cromossomo aqui duplicado veio do pai e outro veio da mãe. O evento mais importante que acontece na prófase 1 da meiose 1 se chama crossing over ou permutação. Vocês também podem encontrar como permutação, que é o nome em português. Mesmo o nome em português sendo permutação, é muito mais recorrente a gente encontrar o nome em inglês, que é crossing over. O que acontece nesse crossing over? Troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Então, vejam aqui, ó, existem enzimas, né? Existem proteínas responsáveis por este processo, mas ocorre a formação de um quiasma, ou seja, a junção de pedacinhos desses cromossomos homólogos. E após essa junção, ocorre troca de material genético. Por quê? Os óvulos e os espermatozoides que cada pessoa produz, então vamos supor que eu esteja produzindo um óvulo, né? O meu óvulo tem material genético do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque ocorreu essa troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Ocorreu o crossing over. Esse processo, nas mulheres, ocorre lá nas fases embrionárias e nos homens ocorre na puberdade. Este processo pode durar dias ou até mesmo semanas. Então, de toda a meiose, a prófase 1 é a etapa mais demorada e ela é fundamental para o processo evolutivo. Por quê? Porque induz variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética da espécie, maior o processo, maior a probabilidade de evolução. Então, este mecanismo de crossing over ele é fundamental para a evolução da espécie. Ele ocorre na prófase 1, que é a fase mais demorada de toda a meiose. Crossing over nada mais é do que a troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Lá na prófase 1, também teve a formação aqui, ó, das fibras dos fusos dos centríolos, né? Então, também temos aqui os centríolos nessas células germinativas, e aqui a gente tem as fibras dos fusos. Aqui a gente chama fibras de fuso meiótico, né? Porque o processo é a meiose. Na metáfase 1, cromossomos no seu grau máximo de condensação, e temos aqui ainda cromossomos homólogos. Os cromossomos, eles ainda se apresentam em pares, só que já ocorreu o crossing over, né? Já ocorreu a troca do material genético. Eles ainda permanecem ligeiramente unidos aqui nas extremidades, que foi onde ocorreu o crossing over. Na metáfase 1, que é a segunda etapa, né, da meiose 1, esses cromossomos homólogos, ainda pareados, eles estão na região equatorial da célula, no centro da célula, ainda presos às fibras do fuso lá dos centríolos. A próxima etapa da meiose 1 é a anáfase 1. O que acontece na anáfase 1? Encurtamento das fibras do fuso e separação dos cromossomos homólogos. Uma coisa muito importante é o seguinte, a gente viu que na mitose ocorre separação das cromátides irmãs. Na meiose, durante a anáfase, não ocorre a separação das cromátides irmãs na anáfase 1. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Vejam que esse cromossomo aqui está com a sua cromátide irmã. Esse aqui, ó, também está com a sua cromátide irmã. E aí, cada cromossomo duplicado com a sua cromátide irmã vai para a extremidade da célula, né? Sendo puxado pelo encurtamento das fibras do fuso. E, finalmente, na telófase 1, os dois conjuntos haploides, né? Então, os cromossomos homólogos se separaram. Então, eu tenho um conjunto haploide deste lado e outro conjunto haploide deste lado. Então, eles migram
para polos opostos da célula, e aí começa a reaparecer a carioteca novamente. Agora, temos no final da meiose 1, 2 conjuntos de células haploides. Só que essas células haploides ainda estão duplicadas. Os cromossomos estão sem os seus homólogos, mas eles ainda estão com as suas cromátides irmãs. Então, qual é o resultado final após a meiose 1? Após a meiose 1, temos duas células, a formação de duas células, já são haploides, ou seja, os cromossomos já estão sem o seu parzinho, mas eles ainda estão duplicados. O que acontece? Na meiose 2 é exatamente igual ao que acontece na mitose. Então, a meiose 2 é igualzinha à mitose. Na prófase, formação lá dos centríolos, formação das fibras do fuso, desintegração da carioteca. Metáfase 2, cromossomos duplicados, ou seja, cromossomos com as suas cromátides irmãs, na região equatorial da célula e associados às fibras do fuso. Na anáfase 2, agora sim temos a separação das cromátides irmãs. Então, encurtamento das fibras do fuso e separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, temos o encurtamento total das fibras do fuso, dos centríolos, a separação total das cromátides irmãs, ressurgimento da carioteca e a divisão do citoplasma. Então, agora sim, no final da meiose 2, temos 4 células filhas. E essas 4 células filhas, elas são diferentes entre si. Bom, então, de forma resumida, lá nas gônadas, tínhamos uma célula germinativa diploide, ou seja, uma célula germinativa com 23 pares de cromossomos, 46 no total. Aqui, cada cromossomo ainda tem o seu homólogo, cromossomo duplicado com o seu homólogo. Ao final da meiose 1, ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Então, no final da meiose 1, tínhamos duas células, cada célula tinha o cromossomo sem o seu homólogo, ou seja, o cromossomo estava sem o seu par. Então, no final da meiose 1, já temos células haploides. Só que estes cromossomos ainda estavam duplicados, ainda estavam com a sua cromátide irmã. No final da meiose 2, tivemos, portanto, a separação das cromátides irmãs. E aí, cada uma dessas células, do final da meiose 1, originou duas novas células. Sendo assim, no total da meiose 2, foram produzidas 4 células haploides, neste caso não duplicadas, né? Aqui a gente não tem nem cromossomo homólogo, nem cromátide irmã. Nessa imagem, estão sendo representados apenas 2 cromossomos, né? Mas são 23 cromossomos. Cada uma dessas células haploides tem 23 cromossomos não duplicados e sem o seu par. Ou seja, uma célula germinativa, no caso da mulher, deu origem a 4 células, no caso óvulos, 4 células com 23 cromossomos dentro do seu núcleo e 4 células diferentes entre si. Então, basicamente, na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos e na meiose 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Bom, então, só para concluir, após o processo de meiose, foi formado células espermatozoides com 23 cromossomos, no caso do homem, e no caso da mulher, foram formados óvulos com
23 cromossomos. No processo de fecundação, este óvulo que tem lá no seu núcleo 23 cromossomos vai ser fecundado por este espermatozoide que tem lá no seu núcleo 23 cromossomos. Após ocorrer a fecundação, após ocorrer a fusão dos gametas, vai ser originada uma única célula chamada zigoto. E aí, esta célula recebeu 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo, ou seja, esta célula, chamada zigoto, apresenta 46 cromossomos. E é esta célula, chamada zigoto, que vai se proliferar, agora pelo processo de mitose, e vai originar milhares de outras células que vão formar todos os nossos tecidos.